Obrigada. Que delícia estar virtualmente no Lar de Francisco. E como eu disse para a Cris, quando eu recebi o convite, e sendo hoje o dia da nossa palestra, eu tenho certeza mais do que absoluta que tem dedinho do George aí, no meio dessa história toda. Eu gostaria de compartilhar com vocês algumas reflexões. Hoje eu vim munida das minhas anotações, para que a gente possa levar para os nossos lares e para os nossos corações um pouco de acalento, de esperança e também de reflexão, não é? Porque nesses dias que estamos nas nossas casas, envoltos nos nossos afazeres, reunidos com os nossos queridos do coração, nós temos muito que pensar, que refletir, para que realmente a gente possa aproveitar esse momento para colocar em prática muitas das coisas que nós nos predispomos quando viemos aqui reencarnar e que estamos ainda aguardando o momento para que elas possam de fato acontecer. Então, eu vou me valer de um trecho de uma série que eu gosto muito, dá um nome até para uma das minhas cachorrinhas, que é Meredith Grey. A série se chama Grey's Anatomy. Então, eu estava assistindo ontem a temporada de número 15, o capítulo 23. E houve uma cena que me chamou bastante atenção. Havia dois médicos conversando, um médico realmente contratado e um residente. E esses médicos estavam conversando sobre um terceiro que havia perdido um paciente na mesa cirúrgica por conta de uma imperícia, num ato, numa cirurgia. E o médico em questão, chamado Schmidt, ele queria acolher esse amigo que havia perdido ali da mesa cirúrgica o seu paciente. E o outro médico da série, chamado Lincoln, também conhecido por Link, fala para ele: não vá, não vá. Ele precisa de alguns momentos sozinho, de reflexão, ele precisa dessa internalização. Só que Schmidt não compreendia, porque nutria verdadeiro afeto por aquela pessoa e queria estar com ela. Mas Link diz assim para Schmidt, faz uma pergunta para ele: você já passou por uma situação semelhante? Você já perdeu alguém numa mesa cirúrgica? E obviamente que o residente fica silencioso, porque isso nunca havia acontecido com ele. E então Link diz assim a ele: quando você perder, você vai entender o que ele está passando nesse momento e você vai respeitar. Então não se aproxime, apenas aguarde. E eu fiquei pensando exatamente disso, e foi o Livro dos Espíritos que veio na minha mente nesse momento, em uma questão que nós falamos tanto, que é a necessidade da nossa reencarnação em diversas experiências na Terra, ou em outro orbe para onde nós migrarmos conforme os desígnios de Deus. E essa passagem do Livro dos Espíritos nos diz que nós vamos reencarnar em várias condições financeiras, ricos e pobres. Nós vamos reencarnar em várias condições familiares, com família, sem família, nós vamos construir a nossa família. O Livro dos Espíritos ainda nos diz que nós vamos reencarnar homens e mulheres em diversos gêneros. Ele ainda nos adverte que nós vamos ter inteligência em algumas reencarnações, em outras reencarnações nós vamos estar limitados. E daí, eis que esse médico Link, ele ficou na minha cabeça exatamente por isso, a necessidade de nós vivenciarmos as experiências para que nós possamos, de fato, termos uma prática empática com as pessoas com quem convivemos. Mas como vocês bem me conhecem, uma pulguinha ficou depositada atrás da minha orelha. E eu fiquei me perguntando o seguinte: será realmente necessário que nós passemos por todas as dores e vicissitudes do mundo para que a gente possa compreender a dor do outro? Será que realmente é necessário que nós passemos por todos os tropeços, dissabores e dificuldades para que eu possa me colocar no lugar de uma outra pessoa? Alguns me diriam que sim, devido à condição evolutiva que nós estamos nesse momento e o grau da nossa evolução, que seria para poucos ter essa compreensão tão humanizada da vida do outro, sem que nós necessariamente passássemos pela condição de dificuldade que essa pessoa está passando. E foi nesse exato momento que eu me apeguei a um dos grandes motes da doutrina espírita, que é a fala que nós somos trazidos para a doutrina pelo amor ou pela dor. E isso me despertou uma luzinha interna, e a reflexão é a seguinte: ainda estamos escolhendo a dor. E enquanto escolhemos a dor, nós vamos passar por essas condições
que outras pessoas se encontram nesse momento ou já tenhamos passado, exatamente para que nós possamos dilatar as nossas consciências, amainar os nossos corações e diminuir os nossos julgamentos. No momento em que nós escolhermos o amor, a gente não vai mais precisar passar, porque nós já vamos ter uma compreensão tão ampliada das necessidades do outro, nós vamos ter uma condição tão ampliada das nossas consciências, nós vamos estar de fato tão empaticamente conectados nesse elo que a Cris falou, e que todos nós estamos unidos nesse momento, que não mais vai ser preciso passar por uma condição de sofrimento para que nós angariemos o aprendizado. E fazendo toda essa reflexão, eis que um texto que a espiritualidade colocou nas minhas mãos, óbvio, porque a espiritualidade, muito antes da nossa pretensão, ela já nos prepara para esse nosso convívio. E o texto é de Leon Denis. E esse texto nos diz o seguinte, da lei da reencarnação. Ensina-nos que os homens são solidários uns com os outros, ou seja, nós temos a solidariedade dentro de nós como uma das características humanas de evolução e também divinas, unidos por uma sorte ou um destino comum, ou seja, eis que aqui tem uma vírgula, e vocês sabem que uma vírgula diz tudo numa aula de língua portuguesa, não é? E esta vírgula nos traz a seguinte reflexão: nós somos solidários se unidos por um destino em comum, ou seja, ainda se passamos pela mesma condição que o outro passa, unidos nesse destino comum, nós temos então a capacidade de desenvolvermos mais solidariedade. E olha que destino comum que estamos todos nós vivendo neste momento, que não é esta quarentena. Todos nós estamos vivendo esta quarentena, todos. E alguns, como a Cris falou, ainda estão trazendo para nós o acolhimento do seu trabalho, para que nós não fiquemos desalentados e desesperançosos. Os profissionais da saúde, aqueles que recolhem os nossos lixos, aqueles que limpam as cidades, aqueles que ainda têm que trabalhar nas prefeituras, aqueles que nos dão assistência nas clínicas, que muitas vezes nós nos socorremos no momento de desespero. E, então, nós temos esse momento como uma grande oportunidade de reflexão. Estamos passando todos pelas mesmas condições humanas. E o que nós vamos aprender? Primeiro aprendizado é, se tivéssemos amado verdadeira e genuinamente, como um texto que escrevi para o jornal Correio Fraterno, depois eu posso até enviar para a Cris, para ela distribuir para as pessoas com quem ela tem contatos pelo WhatsApp, eu diria que Paulo apóstolo nos deu esse alerta. Ele dizia que houve um tempo que ele viveu como menino, agiu como menino, pensava como menino. Mas a partir do momento que ele encontra Jesus, ele passa a viver como um homem e ter atitudes de um homem. Nós estamos exatamente neste momento, neste chamado. Nós estamos precisando largar as atitudes do menino, ainda mimado, que olha para o seu umbigo, para as suas necessidades, para as suas dificuldades, entendendo que ainda é o único sofredor ou vivendo as dificuldades desse momento, e passamos para olhar para o coletivo como verdadeiros homens dispostos a fazer essa colaboração no momento de transição planetária, pois que nós sabíamos, advertidos pela Gênese, que este momento iria chegar. Este momento de dores, dificuldades, mas também de grandes aprendizados. É um momento de reflexão. Leon Denis não termina aí, ele diz: as imperfeições sociais de que todos, mais ou menos, sofremos, são os resultados de nossos erros coletivos no passado, ou seja, ainda estamos colhendo aquilo que plantamos coletivamente no passado. O ensinamento de Denis não diz respeito a um indivíduo apenas. Ele está dizendo que todos nós nos equivocamos coletivamente. Nos equivocamos no momento em que deixamos, talvez, o orgulho e o egoísmo falarem mais alto do que a reflexão amorosa da empatia. Ser o nosso carro-chefe,
e não a humildade que nos aconselha a proximidade com os nossos irmãos. Talvez tenhamos errado coletivamente. Quando colocamos o materialismo acima de todos os benefícios espirituais, achando que a compra desmedida por carros da última geração, por celulares modernos, por roupas interessantíssimas, fosse fazer com que os nossos corações estivessem mais acalentados. Não estamos pregando aqui viver na miserabilidade, ao contrário, temos que tirar as pessoas da miserabilidade. Nós só não podemos deixar que o materialismo sobrepuje o amor que Jesus veio nos apresentar. Isso nós não podemos, porque deixamos. E deixamos coletivamente. Então, neste momento que estamos todos vivendo esta quarentena crística, é para que nós retomemos o amor de Jesus nos nossos corações. Porque em uma das muitas aulas que assisti com Marina Ferri, como gosto de dizer a minha preceptora, ela nos dizia o seguinte: quando nós estamos principiando a sofrer, é porque estamos distantes do amor de Deus por nós. Cada vez que deste amor nos aproximamos, os nossos sofrimentos e as nossas dores se amainam. Erramos, meus amigos, coletivamente. Depositamos importância desmedida àquilo que Jesus já havia nos ensinado, que a traça corrói, a ferrugem corrompe, enquanto deveríamos ter olhado por os valores genuínos dos nossos corações, aqueles que nos fazem demasiadamente humanos, como nos disse o filósofo Nietzsche. Nós somos demasiadamente humanos. Agora nós temos que acertar coletivamente. Nós não precisamos mais errar coletivamente. Nós não precisamos mais passar pelo sofrimento, pelas dores, pelos tropeços, para que nós aprendamos a lição de amor de Jesus. Nós podemos aprender sem que nós soframos, mas a escolha vai ser nossa. Agora, para que ela se estenda na nossa existência pós períodos tão difíceis que estamos vivendo. Termina Leon Denis. Cada um de nós traz a sua parte de responsabilidade e tem o dever de trabalhar para o melhoramento do destino geral. Leon Denis não fala para o melhoramento do destino individual, porque individual seria egoísmo, mas geral, é coletividade. Então, nós precisamos ser aquele exemplo que arrasta, como Chico Amor Xavier nos ensinou. Nós não podemos mais ficar tímidos, nós não podemos mais ficar acuados diante dos ensinamentos que acreditamos tão fortemente. Nós não devemos mais nos distanciar do amor de Deus, ao contrário disso, nas nossas muitas relações, no trabalho que exercemos, nos amigos que temos, nos familiares incontáveis, na fila do banco que vamos voltar a frequentar porque já estamos sentindo saudades, ou ainda nos caixas de atendimento, nas grandes lojas e magazines. Se as pessoas se nos cruzarem o olhar pós-momento pandêmico, nós temos a obrigação de lhe sorrir com os olhos da alma, de lhe sorrir, porque certamente nós estaremos tocando outros corações. Não nos vai mais ser permitido o afastamento. Nós precisaremos estarmos juntos, vibrando amor, compartilhando amor, porque é isso que este momento está nos pedindo agora. Voltando a Denis. A doutrina das reencarnações aproxima os homens, mais do que qualquer outra crença, ensinando-lhes a comunidade de origens e fins, mostrando-lhes a solidariedade que os liga a todos no passado, no presente e no futuro. Solidariedade nos liga a todos, no ontem, no agora e no amanhã. Diz-lhes que não há entre eles deserdados nem favorecidos,
que cada um é filho de suas obras, senhor do seu destino. Que coisa mais linda esse Leon Denis. Ele deve ter assistido o filme do Mandela na espiritualidade. Eu não estou presente fisicamente, mas não consigo, não fazer a minha piadinha virtual. Porque o filme do Mandela. Tem um filme do Mandela que quem faz o Mandiba é o Morgan Freeman. Vale a pena assistir, vale a pena. Está no Netflix. E tem um momento que ele está conversando com um capitão de um time de um determinado esporte na África do Sul, eu sempre esqueço qual é esse esporte. E ele diz que quando ele estava na cadeia, havia um poema que o alimentava a estar ali todos os dias. Obrigado, Ulisses, era rugby. E um poema que o alimentava todos os dias. E esse trecho do Leon Denis me trouxe esse poema, Senhor do Seu Destino. Era um poema vitoriano que Mandela repetia nos 27 anos que ele esteve preso. Não foram 27 dias nem 40, só para a gente lembrar. Foram 27 anos. E ele dizia, eu sou o senhor do meu destino. Eu sou o capitão de minha alma. Ou seja, nós somos os senhores dos nossos destinos, nós somos os capitães de nossas almas, almas imortais. Então, temos a obrigação de cultivá-las, para que nós possamos espalhar o amor de Jesus coletivamente, como ele está falando. E não foi em casa, foi numa cadeia, numa ilha. Meus amigos, nós somos os senhores dos nossos destinos, os capitães de nossas almas. O que nós vamos escolher depois deste? O que nós vamos escolher? Para que nós acertemos coletivamente, para que nós não mais erremos de forma coletiva, que vá nos trazer estes outros sofrimentos. Leon Denis arremata. Nossos sofrimentos, ocultos ou aparentes, são consequências do passado ou também a escola austera, onde se aprendem as altas virtudes e os grandes deveres. A escola austera, isso me lembra de Emmanuel, porque Emmanuel nos diz que nós estamos aqui para que nós possamos evoluir nesta terra de provas e expiação. Aqueles que não aceitarem as suas provas resignadamente, não é de uma forma cambaleante e torta, resignadamente, com fé, acreditando que esta é uma grande oportunidade de evolução espiritual, resignadamente, nós hemos de ser vencedores. Porque a escola é austera, nós vamos passar por sofrimentos e dificuldades, porém, quando estamos unidos, é o ombro do Cirineu mais próximo que pode nos auxiliar. Então, no nosso dia a dia, pós-quarentena, sejamos o Cirineu do outro, sejamos. Não julguemos, deixemos de lado os julgamentos. Não avaliemos a pessoa pela capa. E ainda da língua portuguesa, isso se chama metonímia, quando avaliamos um livro apenas pela sua capa. Nós somos um livro de experiências reencarnatórias, milenares, seculares. Trazemos vitórias sem fins, dificuldades também, mas estamos aqui agora. E o que nos trouxe? As vitórias que tivemos, que nos alavancaram como espíritos, que construíram a nossa fortaleza e estão edificando esse nosso terreno. Estão. Então, estes dias pelos quais estamos passando, estão edificando austeramente o terreno de nossa alma. Porque é onde devemos semear os grãos. E ainda na passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, quando nós plantamos em terreno certo e fértil, nos dizem os luminares da espiritualidade, um grão pode produzir 100 mais. Um grão pode multiplicar 1000 outros grãos mais. Meus amigos, a escola é austera, mas nós podemos aprender virtudes e grandes deveres. Olha o que a espiritualidade nos diz. Um grãozinho do nosso amor, um grãozinho, pode se multiplicar 100 vezes mais. Eu não sei nem se isso é análise combinatória. Se tiver algum professor de matemática, me ajuda. Porque um multiplicado dará 100 vezes mais.
um multiplicado dará 1000 vezes mais. Que exponencial é esse? É o exponencial crístico. Então é preciso que nós fechemos os olhos para o mundo e para a materialidade e abramos os nossos olhos para Jesus. Quem diz isso é o Evangelho segundo o Espiritismo, em Bem-aventurados os que têm o coração puro, capítulo 8. E este trechinho que eu escolhi com vocês de coração. Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. E aqui a espiritualidade não fala dos cegos, aqueles que têm possibilidade da visão material, mas ele diz para todos nós. E olha que trecho rico. Ó sim, bem-aventurado cego que quer viver com Deus, mais feliz que vós que aqui estáis. Ou seja, ele está falando daqueles que estão em sofrimento, com os olhos fechados para Deus, mas abertos para a materialidade. Ele sente a felicidade, toca, vê as almas e pode lançar-se com elas nas esferas espirituais, que mesmo os predestinados de vossa terra não veem. O olho aberto está sempre pronto para fazer a alma falir. Olha que estreia moral, se podemos emprestar a fala de Jesus. Os olhos abertos estão prontos para fazer a alma falir, sim, se estiverem vendo aquilo que não deve. Se estiverem seguindo os exemplos errados. Lembra que Jesus falou dos falsos profetas? Que não adianta nós batermos no peito e gritar Senhor, Senhor. É preciso que gritemos Senhor, Senhor para o profeta correto. Então nós estamos aqui tendo esta chance nos dias dos espíritos amigos ainda. O olho fechado, ao contrário, está sempre pronto a fazer com que se suba até Deus. Crede-me, meus bons e caros amigos. A cegueira dos olhos, muitas vezes, é a verdadeira luz do coração, enquanto a vista, muitas vezes, é o anjo tenebroso que conduz à morte, porque pela vista nós julgamos, nós avaliamos e colocamos na nossa balancinha, como se ela tivesse todas as verdades do mundo. Por mais humildade neste mundo, pelo amor de Deus. Temos com os olhos do coração. Quem nos diz isso é Vianney Cura d'Ars, em 1863. Meus amigos, é preciso que nós nos ceguemos para aquilo que não vai trazer para nós as verdades espirituais maiores, mas abramos os nossos olhos cardíacos para que nós possamos enxergar ampliadamente as verdades que nós trazemos já inoculadas em nós da espiritualidade maior, que é, sim, fraternidade verdadeira, empatia genuína, perdão do fundo dos nossos corações, sem que nós precisemos ficar enumerando para as pessoas tudo aquilo que um dia já fizemos para ela, como incontáveis vezes nós fazemos isso. As pessoas erram. Quantas vezes eu errei hoje? Sei lá, as 15 pelo menos. Mesmo na quarentena, porque o pensamento já erra por só, não é? O que os espíritos amigos nos dizem, o que é mais livre dentro de nós, nosso pensamento. Então, meu pensamento é que eu fui humilde, viu? Falando que foi 15 vezes. Se eu fizer uma vasculha agostiniana em mim, na hora que eu for dormir, acho que essas 15 aí vão ter uma progressão geométrica para elas se somarem. Queridos, é preciso que nós avaliemos uns aos outros e reflitamos para que nós possamos nos perdoar e nos amarmos genuinamente, para que nós possamos amar os outros genuinamente, com todos os seus defeitos e falhas. Uma vez, uma amiga me falou o seguinte: Paula, é preciso que a gente reconsidere os defeitos dos outros, senão a gente vai viver sozinha. Não sei porque acho que ela está me achando chata, né? Deve ter falado de ser muito chata. Mas eu vou querer crer que não seja por chatice. Mas é preciso que nós realmente queiramos conviver nesta fraternidade. É preciso que nós façamos uma força ex forcere para que esses benefícios que Jesus nos deu presentemente, porque ele esteve no meio de nós, ele trouxe a verdade para nós, encarnando no meio de nós, passando as nossas dificuldades, as nossas vicissitudes, as nossas dores. Ele esteve aqui
para falar que nós passaríamos por tudo isso, mas poderíamos ser vitoriosos, poderíamos, desde que fechemos os nossos olhos para aquilo que é abusivo, para aquilo que é desrespeitoso, para aquilo que é inverídico, para aqueles que já cremos. Então, nós podemos fazer aquilo que nos está sendo sugerido, façamos mais prece, como a Cris nos disse, que nós estejamos mais unidos nesta vibração. E quando ela diz que esta vibração ela pode se expandir para os queridos do nosso coração, para a rua onde moramos, para todos os apartamentos do prédio onde nós estejamos vivendo hoje, é genuinamente verdadeiro, porque a nossa energia, quando nós estamos com esses olhos fechados, mas abertos para Deus, ela se expande num dimensionamento que nós ainda não conseguimos calcular. É preciso que nós nos revisitemos, sim, nesses dias de claustro, mas lembrando que nós somos os senhores do nosso destino e nós não mais precisamos errar coletivamente, nós precisamos acertar coletivamente, para que de forma genuína nós possamos fazer que esta terra se torne um dia regenerada, porque ela não vai se tornar uma terra regenerada sob o estalar dos dedos de Deus. Ele nos deu essa missão. Somos nós os responsáveis por edificar esses momentos que estamos vivendo em terreno fértil, para que nós não mais vejamos dores avassaladoras se deitarem sobre os queridos dos nossos corações. É preciso que nós tenhamos uma fraternidade genuína, para que nós possamos, um dia de fato, sermos a família universal, expandindo e doando amor para todos. Vou compartilhar com vocês aquilo que eu escrevi em um grupo de amigas queridas que eu tenho. Fizemos uma formação juntas, numa escola chamada SBDG, uma Sociedade Brasileira de Dinâmica de Grupos. E uma das minhas amigas queridas, chamada Malu, ela colocou no grupo o seguinte, que um dos seus amigos, um dos seus conhecidos, havia contraído o Covid e já estava melhor. E ela se sentiu deverasmente sentida, tocada, porque uma pessoa próxima. E a reflexão que nós fizemos é, quando é uma pessoa próxima, como nós nos sentimos, não é? Abalados? Porque parece que a impotência nos tolhe as atitudes, nós não podemos fazer nada nesse momento, a não ser orar, rezar, cuidar, para que essa pessoa realmente se recupere, para que ela continue aproveitando a sua jornada espiritual, se assim for da vontade de Deus. E eu fiz a seguinte reflexão: haverá de chegar o dia que nós sentiremos essa solidariedade, que o nosso coração se enternecerá, independente desta pessoa ser próxima, nossa, ser um conhecido, estar nas raias da familiaridade sanguínea, ser um amigo querido. Haverá de chegar o dia em que os nossos corações vibrarão nesta harmonia franciscana de amor para todos, sem que seja aquele ali, ó, mais próximo de nós, mas que seja este próximo da familiaridade sanguínea, ser um amigo querido. Haverá de chegar um dia em que os nossos corações... Obrigada, Monique, você me repetiu para que eu pudesse me recompor. Sempre existe um propósito maior nas coisas de Deus. E eu queria, nestes momentos já quase finais, compartilhar. Calma, calma, a gente tem mais 15 minutos ainda. Não vai sair correndo nem fazer lanche agora, não, que não está na hora. Guarda essa fome aí, segura. Vem, larga tudo e vem com a gente. Ainda no Evangelho, nós temos muitos são os chamados, poucos os escolhidos. Então, nessa lógica, né, muitos são os chamados e milhares serão os escolhidos, caso nós mudemos de comportamento. Sempre é tempo. Capítulo 28. Estou com essa coisa do 8, né? Capítulo 28. Nos diz esse trecho de Simeão, em Bordeaux, 1863. Abri, portanto, vossos ouvidos e vossos corações, meus bens amados. Ele nem fala abrir vossos olhos. Acho que ele está em consonância com Vianney Curadars, né? Então, abram vossos ouvidos e os vossos corações. Cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna.
Aquele que a plantou vos convoca a cuidar dela com amor. Olha os tempos. Cuidemos da nossa vida agora com amor, com zelo. E então, novamente, havereis produzido em abundância seus frutos divinos. Então, se era o egoísmo e o orgulho, eis que é chegado o momento. Vamos cuidar da árvore da vida, para que ela volte a dar em abundância os frutos divinos. Tornai-a a deixá-la como Cristo vos deu. Eis o momento. Não a mutileis. Sua imensa sombra quer estender-se sobre o universo. Não encurteis seus ramos. Seus frutos benfazejos caem em abundância para sustentar o viajante sedento. Em abundância, gente, os benefícios de Deus não são miseráveis. Como diria Marina Ferri, Deus não é ridículo, pão dura nem suvina. Quando nós pedimos para Deus, Ele oferta, Ele dá em abundância. Não apanheis esses frutos para guardá-los e deixá-los apodrecer. Oi? Então, aquilo que nós aprendemos agora é tempo de multiplicar, de tal forma que não sirva mais ninguém. Muitos são chamados, milhares seremos escolhidos, se nós mudarmos as nossas atitudes. É que há assambarcadores do pão da vida, assim como usado o pão material. É verdade, um dia nós roubamos o pão da vida coletivamente. Está na hora de nós olharmos para a música do Gilberto Gil. Eu juro que eu vou melhorar, viu? Meu repertório musical, para ser mais ampla, como o Vitinho. Mas eu gosto de Drão, aquela música do Gil, que ele fala que nós temos que fermentar, não é? Para que nós possamos nascer, para que nós possamos renascer. Então, que nós possamos usar esse fermento divino, que de uma sementinha vai nos dar 100 mais, de uma sementinha vai nos dar 1000 mais. Não vos coloqueis entre estes que desperdiçam o pão da vida. A árvore que produz bons frutos deve espalhar para todos. Aí vem o imperativo de Simeão: ide, ide, procurar aqueles que estão sedentos. Trazei-os debaixo dos ramos da árvore, partilhai com eles o abrigo que ela vos oferece. Não se colhem uvas sob espinhos. Meus irmãos, afastai-vos, pois, daqueles que vos chamam para apresentar-vos espinhosos arbustos no caminho. Feche esses olhos para a materialidade e segui aqueles que vos conduzem à árvore da vida. Eis que nós podemos ser estes exemplos, para que nós possamos conduzir pessoas nessa árvore da vida genuína. É preciso que nós queiramos, é preciso que nós estejamos dispostos. Eu sei. Eu estou lendo algumas consciências nesse momento. Não é difícil, não é fácil. Eu sei que as dores muitas vezes são atrozes. Mas se nós olharmos para trás na nossa existência, por quantas nós não passamos, talvez piores do que agora, é que nós não temos memória. Nós não temos memória. Memória espiritual desperta, graças a Deus. A espiritualidade nos dá a dádiva do esquecimento. Se a gente tivesse memória desperta, talvez nós não conseguíssemos levar adiante este nosso propósito da reencarnação, ainda na condição em que nós estamos, porque havemos de angariar esta condição espiritual sublime desde que, para que nós possamos. Quem está me vendo, está vendo aqui, ó, Emmanuel, o Evangelho por Emmanuel. Eu gosto muito desse livro. É o Evangelho segundo Mateus. Então, vou compartilhar com vocês exatamente essa fala explicativa, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Mateus, capítulo 22, versículo 14. Chamados e escolhidos é o título da lição. Fica comigo, gente. Olha isso. Abram seus ouvidos e seus corações. Estejamos convictos de que ainda nos achamos a longa distância do convívio com os eleitos da glória celeste. Entretanto, pelo chamamento da fé viva que hoje nos traz ao conhecimento superior,
Guardemos a certeza de que já somos os escolhidos. Olha que coisa mais bonita, nós já somos os escolhidos. Nós estamos dentro do redil de Jesus. Pode ser que a gente seja aquela ovelhinha que está lá longe ainda, distante. Pode ser. Mas se nós já somos escolhidos, nós estamos dentro do redil de Jesus. Coloque-se, aceite essa condição. Você está dentro dos braços do Messias, dentro. Já somos os escolhidos para a regeneração de nós mesmos, para o cultivo sistemático, diário e intensivo do bem, ou seja, cultivar o bem de dar um trabalho, mas dá um trabalho imenso. Hoje eu passei pano na casa inteira, olha a pessoa despreparada, ó, tô até com o pulso aberto aqui com uma munhequeira que o Beto me deu, que cuida de mim com carinho, zelo e amor. E por que eu despreparo? Porque eu nunca faço isso, não é? Tem uma querida minha neinha querida do coração, que me ajuda sempre. Ou seja, fazer o bem vai trazer umas memórias aí para gente, mas vai dar robustez, vai dar fortalecimento. Mas tem que ser uma prática intensiva do bem. Para o esquecimento de todas as faltas do todas, o pronome é genérico, todas, de modo a recapitular com rigor as nossas próprias imperfeições, redimindo-as. Então, se nós queremos esse perdão divino, perdoa, deixa para lá. Lembra a última vez que eu fui na casa de Francisco, cantei Sandra de Sá? Joga fora no lixo. Joga fora no lixo. Eu sei que de vez em quando fica o rastro, né, do chorume, mas a gente vai conseguir limpar tudo isso. Tenham fé. Nós já estamos dentro do redil de Jesus. Para o perdão incondicional em todas as circunstâncias da vida. Para a atividade infatigável na confraternização verdadeira. Confraternização verdadeira é o que estamos fazendo agora. Para auxiliar os que erram. Para ensinar os mais ignorantes que nós mesmos. Para suportar o sacrifício, no amparo aos que sofrem, sem a graça da fé renovadora, que já nos robustece o espírito. Ou seja, nós já estamos dentro da graça dessa fé. Temos a missão de auxiliar aqueles que ainda não conseguem enxergá-la. Para servir além de nossas próprias obrigações, sem direito à recompensa. Lembra de André Luiz, o nosso lar? Que foi lá choramingar um benefício, enquanto tinha uma trabalhadora, e a ministra veneranda fala, entra, André, escuta. E aquela disse, de todas as horas acumuladas de trabalho que ela tinha em bônus hora, ela pediu benefício de visitar a sua família. André, então, ficou quietinho, quem não tinha bônus hora nem para trocar por meio pão amassado. Mas nós estamos lá, nós estamos juntos, André Luiz, juntos. Para compreender os nossos irmãos de jornada evolutiva sem exigir que nos entendam. Para apagar as fogueiras da maledicência do ódio, da discórdia e da incompreensão, ao preço de nossa renúncia. Então, às vezes, a gente tem que renunciar, viu, gente? Renunciar às nossas defesas inflamadas das coisas mundanas e passageiras. É difícil. É difícil. Estou falando isso por mim. Eu sou inflamada por natureza. Para estender a caridade sem ruído, como quem sabe que ajudar os outros é enriquecer a própria existência, dar com uma mão sem que a outra o veja. Para persistir nas boas obras sem reclamação e sem desfalecimentos, em todos os ângulos do caminho. E se a gente desfalece de vez em quando, reclama um pouquinho, levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima. Se não conseguiu levantar muito rapidamente, pede para o Cirineu. Certamente nós temos algum que há de nos ajudar. Porque nós temos, eu sei, eu tenho. Tem um monte de Cirineu, um monte. Graças a Deus. Ô sorte a nossa, diria Tânia Jardim, minha amiga aí de Macaé, amada. Para persistir nas boas obras sem reclamações e sem desfalecimentos. Ó, repetir, hein? É um sinal. Para negar a nossa antiga vaidade e tomar sobre os nossos ombros cada dia a cruz abençoada e redentora de nossos deveres, marchando com humildade e alegria ao encontro da vida sublime. A indicação honrosa nos felicita.
a indicação honrosa, ou seja, nós já fomos indicados para estarmos aqui. Nós já estamos, de fato, dentro do redil de Jesus. Chamados para a luz, escolhidos para o trabalho. Nossa presença aos estudos do Evangelho expressa o apelo que flui do céu ao rumo de nossas consciências. Eis a nossa posição real nas bênçãos de hoje, nas bênçãos de hoje. E se quisermos aceitar a escolha com que fomos distinguidos, gente, não era massa de manobra não, tipo, sabe, baseada, vum. Nós somos distinguidos para viver a experiência reencarnatória a que presentemente estamos sendo presenteados por Deus. E estejamos certos igualmente de que em breve, amanhã, comungaremos felizes com o nosso Mestre e Senhor. Revista O Reformador, outubro de 1956, página 232. Queridos, que nós possamos trabalhar efetivamente, porque escolhidos já fomos, já estamos aqui, estamos dentro do redil. Olha o que a lição nos trouxe. Que nós possamos ter mais fé, que nós possamos genuinamente nos unir aos nossos do coração. Que nós não desistamos. Se nós desistimos um dia, e sabemos que todos passamos por isso, levante essa cabeça. Porque quem nos sustenta é Jesus e Deus, os nossos amigos espirituais, nessas emanações de amor que nos chegam até hoje, agora, nesse momento, vertendo sobre as nossas consciências, dilatando-as, amparando os nossos corações. Que nós possamos, unidos nesta fé genuína e verdadeira, neste amor que aquece os nossos corações neste momento, que nós possamos sair desta quarentena, no tempo que ela durar, fortalecidos, porque nós já fazemos parte, como soldados de Jesus, a trabalhar, arando esta terra verdadeira dos nossos corações, para que a nossa semente possa se multiplicar em 100, em 1000 outras mais, no coração de tantas quantas pessoas jornadearem conosco. Paz e bem. Gratidão a todos.